Oi, gente! Prazer enorme estar com vocês, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, tão rica, tão poderosa nas nossas vidas, e nesse tempo que nós estamos em isolamento físico, né? Estamos longe fisicamente uns dos outros, mas o nosso coração tá junto, tá conectado, tá compartilhando, tá recebendo de Deus, tá ouvindo a voz de Deus. Eu não sei como você tem aproveitado os seus dias, né, de quarentena, de isolamento, mas Deus tem me dado a graça de aprender mais dele, de desfrutar mais da comunhão com ele, de ouvir, de procurar ouvir mais a sua voz, mesmo em meio ao caos, porque Deus fala de diferentes maneiras. Jó escreveu, entendeu isso, e o livro dele fala disso, né? De ouvir a voz de Deus. E ele falou que ele chegou a essa conclusão: Deus fala de infinitas maneiras, de maneiras diversas, embora o homem não queira ouvir. O problema não é com Deus. A comunicação de Deus é perfeita. O problema somos nós, que não somos bons ouvintes, né? Que não queremos parar para ouvir a voz de Deus. E Jesus também dizia que toda vez que ele contava uma história, uma parábola, que ele dava algum ensinamento prático, ele dizia: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então a minha oração nestes dias é que Deus me dê ouvidos para ouvir o que Ele está falando. E uma das coisas que eu separei aqui para compartilhar com vocês, que são tantas riquezas que Deus tem falado nestes dias. Um dos textos que ganhou uma nova dimensão para mim foi o texto de Mateus 6, a partir do verso 5, que é Jesus conversando com os discípulos, trocando umas ideias ali com eles, e eles querendo saber, querendo descobrir o segredo de Jesus, né? Em outras palavras, eles perguntaram: Mestre, ensina-nos a orar. Porque eles viam em Jesus alguém diferente, eles viam em Jesus alguém totalmente autêntico, a autenticidade de Jesus. Ele não era como nenhum outro mestre. Ele falava como quem tinha autoridade, ele operava milagres, ele dava atenção para as pessoas, ele ia profundamente nos ensinos que ele dava. Ele pregava o que ele vivia. Então os discípulos começaram a ficar admirados com aquilo e eles perceberam que isto vinha da vida de oração que ele tinha, da intimidade que ele tinha com o Pai. E eles quiseram saber. Eles não quiseram saber como ele fazia milagre X, Y, Z. Eles quiseram que Jesus os ensinasse a orar. E Jesus deu algumas orientações, e aqui no verso 5 do capítulo 6 de Mateus, está escrito: Jesus dizendo: E vocês, quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam plena recompensa. Já foram vistos. A recompensa deles por orar de maneira teatral é receber o aplauso, vamos dizer assim. Essa maneira errada de orar. A maneira certa, no verso 6, ele diz: Mas quando você, meu discípulo, orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Interessante que ele está dizendo seu Pai, em secreto, vai te recompensar. Porque você entrou, fechou a porta, não fez nada para mostrar para ninguém, foi você e ele, naquele momento íntimo, de extrema comunhão. Você reconhecendo ele como seu Pai, você orou a ele. E foi muito revolucionário isso, porque os judeus não chamavam a Deus de Pai, era inconcebível na ideia deles essa ideia, né? Essa realidade de Deus como Pai. Então, Jesus disse: o seu Pai vai te ouvir. Os discípulos, né, ficaram... E na sequência, o que é mais rico é que ele ensina a oração mais conhecida da história da humanidade, que é a oração do Pai Nosso. As primeiras duas palavras já são profundas. Pai Nosso. Ele compartilhou conosco a filiação do Pai. Ele não é só Pai de Jesus, ele é o nosso Pai. Pai Nosso, seu Pai e o meu Pai.
Nós somos filhos e filhas amadas do Pai, filhos e filhas do Rei. Então nós não podemos ser quaisquer pessoas, nós somos pessoas diferentes. Essa mesma versão na Bíblia, a mensagem, que eu gosto bastante, fala o seguinte: quando vocês forem à presença de Deus, primeiro você tem que ter essa consciência, você está indo à presença de Deus. Não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, de modo que não sejam... Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber a graça de Deus. Olha que interessante. Não faça um teatro. Você não... No lugar secreto é você e Deus sabe tudo a nosso respeito. Se eu tô com medo, se eu tô triste, se eu tô frustrada, se eu tô com ciúmes, se eu tô depressiva, seja qual for o meu estado, ele sabe, eu não preciso interpretar para ele, fazer uma oração bonita para ele gostar de mim. No meu lugar secreto eu posso ser eu mesma, eu posso rasgar a minha máscara, eu posso rasgar meu coração diante dele, que ele vai me entender, porque ele conhece a minha estrutura, foi ele que me fez. E ele que tem o protótipo do que ele quer que eu seja. Ele tem a melhor versão de mim mesma, que é Jesus Cristo. Então, quando eu entro no lugar secreto e abro meu coração, digo das minhas dores, das minhas frustrações, das minhas tristezas, ele me ouve e vai trabalhar isso em mim, e vai mudar isso em mim. Então, o segredo de Jesus era esse. Eu falo com o meu Pai. Tudo que eu preciso, eu falo com Ele. E esse também deve ser o nosso maior segredo. O segredo para a gente ser feliz, o segredo para a gente crescer, o segredo para a gente ter equilíbrio emocional nestes dias é o tempo no nosso lugar secreto. O Pai deseja nos encontrar ali. Sem máscara, sem hipocrisia. A gente já tem tanta coisa fake no mundo. A nossa vida também vai ser uma versão fake de cristianismo. Não, a gente tem que ser real. A gente tem que ser como Jesus. E uma das coisas que é linda na vida do rei Davi é que ele era esse tipo de pessoa. Ele escreveu que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Então, nestes dias de isolamento, que a gente não se esqueça dessa lição do isolamento jamais. Quando a gente sair da quarentena, a gente continue buscando o isolamento do nosso quarto, a solitude do nosso quarto, para buscar ao Senhor de todo o nosso coração, e Ele nos ouvirá. E quando a gente sair de lá, a luz de Cristo brilhará em nós. A gente não vai precisar de holofote externo. A gente vai brilhar naturalmente, porque é a luz de Cristo que vai refletir a glória dele em nós, para a glória dele, não para a gente se mostrar, mas para mostrar a glória de Deus. Então nós cremos que será assim nestes dias. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja de todo o mal, que você seja ricamente abençoada. E a recomendação de Jesus: vá para o seu quarto e busque o seu Pai que está no céu, e Ele vai te ouvir. Grande beijo, amo vocês, e logo logo a gente se encontra. Até mais.